Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o treinador Thiago Mecabon, um dos maiores especialistas em treinamento de corrida de rua, e toda semana eu trago um conteúdo específico para te ajudar a evoluir na sua corrida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo porque hoje nós vamos avaliar biomecânica da corrida. Vamos falar sobre a biomecânica da corrida de um dos maiores corredores do mundo de 5.000 e 10.000. Ele até estreou aí na maratona, fez grandes marcas na meia maratona, mas acabou aí encerrando a sua carreira em provas de rua. Mas foi uma das maiores lendas aí, referência também nas provas de pista. E o nome dele é Mo Farah, a grande lenda que tinha uma chegada incrível, uma virada final que superava todos os seus adversários. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo de corrida dele. Saiu um artigo onde fez um estudo sobre a biomecânica, o estilo de corrida desse atleta e por que ele tinha tanta eficiência e economia de energia durante a sua corrida. E para a gente começar, vamos falar quem é o Mo Farah, né? Para quem não conhece a lenda, então aqui puxei aqui a ficha técnica dele para a gente poder avaliar. Então, um corredor aí que corre 5.000 e 10.000 metros, hoje está com 41 anos, né? Se não me falha a memória, ao dia que foi feita essa matéria. Nasceu em 83, então hoje ele tem 42, né? 42 anos, né? Então, atualizar aqui na internet a idade dele. Em competição, ele pesava 58 quilos com 1,75 m. Eu tenho 1,75 m, na minha melhor forma física, em preparação também ficava aí 59, 60 quilos. É britânico. Vamos ver aqui só um pouquinho aí do currículo dele. Jogos Olímpicos, então foi ouro em 2016 no Rio, ouro no 5 e no 10. Também ganhou Londres, os 5.000 e os 10.000 metros, em 2012. Foi aí, então, 2 vezes campeão olímpico das 2 provas, bicampeão. Campeonatos mundiais, simplesmente 2017, 2015. 2015 ele ganhou 5 e 10, né? 2017 só ganhou 10. Depois ficou com a prata nos 5.000. 2011 foi prata nos 10.000, foi ouro nos 5.000. 2013 levou as 2 aí no campeonato mundial. Então veio aí de 2011 a 2017 levando tudo. Aí tem outros campeonatos europeus aqui, 2010, 2012, 2006. Uma lenda, então, um pouquinho aí do currículo deste grande atleta que é o Mo Farah. E para a gente não perder aqui, eu fiz um passo a passo desse artigo para que a gente possa estudar um pouquinho mais a fundo sobre essa biomecânica, o estilo de pisada dele. Então, segundo o estudo que foi feito, ele tem um estilo para os fundistas. Normalmente, a técnica de corrida, o estilo de corrida dos atletas de fundo não é uma regra isso aqui, mas a maioria aterriza mais com o calcanhar e faz a transição da pisada. Já o Mo Farah fazia diferente, ele já aterrizava mais com aí o meio do pé, o médio pé, e isso acabava trazendo uma eficiência melhor na corrida dele, trazendo um melhor resultado. Eu vou pegar aqui, né, nessa parte que fala nessa questão da avaliação da pisada dele, até vou ler aqui para vocês poderem compreender mais ou menos qual que foi a pegada e o estudo que foi feito para entender melhor como que funcionaria esse estilo de corrida dele, esse estilo de pisada e como que ele tinha tanta eficiência. Vou pegar aqui, ó, doutora Jéssica, então,
a doutora Jéssica, fundadora do RUM 3D, que é um tipo de avaliação em 3D, pesquisadora. Inclusive, eu tenho um tipo de avaliação que eu faço também com os meus alunos, uma avaliação biomecânica para ajustar algumas estruturas, reforço muscular, para diminuir o risco de lesão, enfim. E, e ela, a pesquisadora visitante do Departamento de Ciência de Engenharia da Universidade de Oxford, identificou 9 elementos chaves na corrida, ela fala na marcha, na corrida, que trouxe sucesso para o Mo Farah. E um desses pontos aqui, então a pisada, ela traz aqui, corredores de longa distância, quando pisam no chão, eles pisam primeiro com os calcanhares, o que faz que a grande força de impacto suba pela perna até os joelhos e quadril. Farah, no entanto, pisa no chão com a planta do pé, conhecida aí como a pisada do meio pé, médio pé, em alguns lugares fala-se assim. Então, ao abaixar como é que ele coloca aqui? Ele então abaixa o calcanhar antes de voltar para a planta do pé e em seguida empurra com os dedos dos pés. Então ele aterriza aqui com o médio pé e aí faz a tração aí com a ponta dos dedos para impulsionar para frente. Existe uma regra, depois eu vou falar mais no final ali sobre essa parte. Aqui, ó, ela fala que ele essencialmente se torna mais leve com os seus pés. Dr. Leichers disse: ao adotar um estilo de corrida com o meio pé, o impacto no chão é reduzido e a força que atua nas articulações do quadril e no joelho são menores, o que diminui a chance de Mo Farah desenvolver lesão nessas articulações. Olha só aí, que top essa colocação. Isso também ajuda a otimizar o pé que atinge o chão e taxa a sua pisada. Então aqui isso otimiza, resumindo, otimiza o tipo de pisada do Mo Farah, trazendo mais eficiência. Posição do pé aqui, vamos ver aqui, ó. A posição em que o pé de Farah atinge o chão em relação ao seu corpo também é altamente eficiente. Seu pé pousa apenas ligeiramente na frente do seu centro de gravidade, seu joelho, que está dobrado e a sua perna inferior está quase na vertical. Então vamos pegar aqui a fotinho aqui da aterrissagem aqui para a gente poder avaliar. Olha só, interessante. Vamos ver o que mais diz esse estudo. Muitos corredores de longa distância dão passadas altas, o que significa que eles plantam seus pés bem na frente do seu centro de gravidade e pousam com o joelho estendido. Olha só. Então, se a gente vê aqui, o Mo Farah, ele pousa mais ou menos com o joelho meio que flexionado, né? Enquanto os outros aterrissam um pouquinho com o joelho mais estendido. Olha que legal essa avaliação mais a fundo dessa pisada. Vamos ver o que diz mais para frente aqui. Aqui, ó, para nós não perder o time. Isso pode causar um movimento ineficiente. Então, quando você aterriza com o joelho mais estendido, você perde eficiência na sua corrida, bem como uma fase de absorção de energia ou friagem reativa de longa, pois o corpo tem que passar sobre o pé para estar pronto para impulsionar. Ao manter o seu centro de gravidade sobre o pé, a força, deixa o que? Pés empurrando, não, essa parte aqui. Basicamente, ele está falando aqui que a diferença, então, se você aterrissar mais com a perna estendida, significa que você meio que dá uma freagem.
E aí até você fazer essa transição, pensando isso em atletas mundiais, atletas aí que buscam centésimos de segundo para um nível olímpico, para uma competição. Então você tem menos eficiência, mais sobrecarga aí na sua corrida. Vamos ver essa parte aqui que fala do tempo no ar, ou seja, o tempo que ele fica no ar. Na análise, aqui, ó, na análise da marcha, a quantidade de tempo que o pé está em contato com o solo é conhecida como tempo de postura. Em Fará, isso é muito curto, apenas frações de segundo, o que significa que ele passa mais tempo no ar. Olha só. Isso significa que menos força de reação ao Dr. Lectures. Aqui significa que menos força de reação do solo é absorvida pela flexão de pé. Adotar essa estratégia significa que o membro inferior fica mais rígido e menos energia perdida no amortecimento. Isso é legal porque se ele fica um tempo, essa parte de ficar no ar e você ter um impacto com absorção melhor, imagina que a pisada ela é como uma mola, então você pisou, ela tem que retornar. É como se fosse, a gente chama isso, tem alguns trabalhos que eu utilizo com os meus alunos, que é a força elástica, que é o contato com o solo. Sabe quando você está correndo, parece que você está pesado, não sai do chão, está lento. Quando você pisa, parece uma tonelada. Então, você pode melhorar essa técnica melhorando essa força elástica. Então, vai ajudar. Vamos aqui para o próximo passo aqui. Contorcendo e torcendo. O corpo pode se mover em 3 planos: para frente, para trás, para cima e para baixo, de um lado para o outro. Ao correr, a maior parte do movimento é para frente e movimentos excessivos nos outros planos podem usar energia e reduzir eficiência. Olha só o que fala sobre isso. Então, todo desperdício de energia, seja você para um lado, para o outro, o seu movimento estar descoordenado, e depois eu quero trazer um artigo também que fala qual que é o trabalho de força, porque o trabalho de força vai te dar essa estrutura mais eficiente da sua corrida. Então ele vai dar o equilíbrio para você não perder eficiência mesmo que você esteja cansado. Então tem pessoas que começam a ficar cansado, começam a arrastar mais a perna não sobe tanto. Às vezes o corpo puxa para um lado, cai um pouquinho para frente, tudo isso perde eficiência. E como que corrige isso? Você não precisa mudar a tua biomecânica, mas você melhora e fica mais forte, deixa o músculo mais forte que vai dar mais equilíbrio. É quase como uma geometria do carro, né? Então aqui, ó, Mofará, mantém os seus quadris e ombros plano. Opa. Mofará, mantém seus quadris e ombros nivelados enquanto suas pernas se movem para frente, o que significa que não há movimento desnecessário de um lado para o outro ou torção. Então ele não perde aí eficiência enquanto ele está correndo. Embora seja difícil medir se Mo tivesse sua biomecânica testada, usada em análise de marcha 3D, é provável que ele demonstrasse uma amplitude de movimento ideal, mesmo no final da sua corrida, e a pelve do Mo Farah está nivelada, e não há sinal de que seu quadril e joelho tenha colapsando para dentro, ou seja, ele mude esse movimento mesmo que ele esteja cansado, né? E normalmente, aqui ó, fala, frequentemente corredores que estão mais fadigados, ó, corredores que estão mais fadigados, começam a compensar e aí tem lesões, tem as futuras lesões aí quando você começa a compensar e sobrecarregar, principalmente em corridas longas, né? Outra coisa que fala muito do Mo Farah, uma marcha relaxada. Isso é fundamental. Quando você corre
e você está pesado, contraindo, fazendo força, você gasta mais energia. Então, quanto mais relaxado você tiver, melhor será a sua biomecânica. Então, você não gasta energia. E o Mo-Farah, mesmo ele cansado, mesmo ele fazendo um sprint, se a gente pegar um sprint dele final, onde ele fazia o último quilômetro, os últimos 400 metros, incrível que ninguém conseguia segurar ele. A postura, o rosto dele, a forma dele correr se mantinha relaxada. Então isso traz bastante eficiência, mesmo no esforço, enquanto outros atletas estão ali, fringe o dente, puxa para o lado e começa, ele mantinha a postura relaxada do início ao fim, não importava o quanto de força ele estava fazendo. Então isso também traz muita eficiência aí na corrida dele, né? Vamos ver aqui, cadência, propulsão, movimento do braço. Se a gente falar aqui sobre cadências, normalmente muitos perguntam sobre cadência. Professor, existe uma cadência ideal a 170, 165 metros? Existe um estudo mundial que fala sobre as cadências desses grandes atletas, mas isso não se diz, não é uma regra onde você precisa fazer essa cadência, porque vai depender muito da velocidade que você tá, vai depender muito da sua envergadura, da sua altura, vai depender muito de se é uma pessoa mais pesada, mais leve. Então não dá para se comparar uma cadência de um atleta mundial que corre aí abaixo de 2,40 por quilômetro para um atleta aí mais amador aí que corre a 5, às vezes 6 por quilômetro, né? Então tem que ter esse cuidado nesse ponto aqui. Até fala aqui na questão da cadência. Esta é uma taxa na qual os pés atingem o solo ou a taxa de passada para correr mais rápido. A taxa de passada e o comprimento da passada precisam aumentar. Existem muitos aspectos do estilo de corrida de Mo que permite que ele corra com uma cadência alta, aumentando assim a velocidade e otimizando o desempenho. Então, para quem não conhece o que é uma cadência, é a quantidade de passadas que você consegue dar em um minuto. Então, a cadência do Mo Farah era maior do que aí os outros atletas também. Olha só que eficiência. A posição dos braços, né? A imagem do Mo Farah correndo revela que ela também mantém os braços relativamente altos, os cotovelos dobrados em comparação com os outros competidores. Isso gera um impulso mais poderoso na bomba que bombeia, que empurra ele para frente. Ou seja, se a gente pegar aqui um exemplo, o movimento do braço, o que a gente precisa cuidar é que é chutar o cotovelo para trás. Então, o objetivo do movimento do braço é chutar o cotovelo para trás. Muitos mexem muito o antebraço e o antebraço não te dá impulsão. O que te dá impulsão é o cotovelo. Então, impulsionando o cotovelo para trás, você tem mais impulsão ali para frente, né? Aqui fala sobre a impulsão. A impulsão para frente, a técnica de Farah significa que ele não salta para cima e para baixo muito enquanto corre. Isso, o que significa que ele é capaz de usar a maior parte da força das suas pernas e pés para impulsionar para frente. Então, ele não vai para cima, ele vai para frente. Muitas acabam chutando muito para trás ali. Vamos dar continuidade aqui na propulsão para frente. Significa que ele é capaz de usar a maior parte da força das suas pernas e impulsionar seu corpo para frente, permitindo que ele cubra mais terreno rapidamente. No entanto, mesmo com essas técnicas, não é toda a história de copiar essas técnicas. Então significa que dificilmente, se você copiar o estilo de corrida dele, você vai melhorar. Por isso que nenhum atleta profissional se preocupa com, vou copiar o estilo de corrida do Mo Farah porque esse estilo vai trazer mais eficiência. Cada um tem a sua. Então, ele deixa claro aqui, dificilmente tornará
Ó, no entanto, mesmo com a técnica, não é toda a história. Se você copiar essa técnica, dificilmente se transformará outro atleta em uma classe mundial, um campeão mundial. Então, ele acrescenta aqui: não existe, não existe, não existe uma maneira certa de correr, nem existe uma solução única para uma marcha, ou seja, para uma corrida ideal. Então, isso é importante a gente trazer esse conhecimento, porque muitas vezes a gente, mas eu quero eu quero melhorar e eu vou copiar a técnica de outro atleta. Não, não vai fazer você correr melhor, né? Não vai fazer você desenvolver. Acaba que até pode te lesionar, pode até te machucar. Então, esse é um ponto muito importante. Aqui fala também sobre as conquistas dele, enfim, de classificação para campeonatos mundiais. E no final aqui ele reforça a questão do treino de força, né? Se a gente pegar aqui, ele também tem feito muito trabalho de força, o que fará grande diferença em sua capacidade de correr com algumas mudanças técnicas. Isso ajudou bastante. E eu vou trazer também esse artigo onde fala sobre o treino de força dele, mas resumindo aqui, se a gente pegar todo esse trabalho desenvolvido para estudar essa biomecânica do Mo Farah, então pontos importantes. Ele aterriza mais com o médio pé, diferente de a maioria dos atletas fundistas, corredores de longa distância, que aterrizam primeiro a parte de trás do seu pé. Agora, se eu pegar esse cara que aterriza com o calcanhar e mudar a forma de estilo de pisada dele, não vai trazer eficiência, porque isso é natural dele. Vai sobrecarregar outras articulações que acabam trazendo lesões. Outro ponto, ele aterriza mais com a perna meio que flexionada. Claro que tudo isso ele faz um trabalho de força específico para trazer uma estrutura para que ele não perca eficiência no meio da corrida. Então imagina um carro de Fórmula 1. Ele tem as peças, tem o alinhamento, tem a calibragem do pneu e ele precisa se manter do início ao final da corrida. Quando perde eficiência o pneu, eles trocam o pneu. O nosso corpo não tem como trocar a peça no meio do caminho. Cansou, não tem como você trocar a perna. O que vai te ajudar? Você fazer um bom fortalecimento, e ele ressalta isso aqui no artigo. Esse bom fortalecimento vai te dar uma estrutura compacta do teu corpo e com isso você não vai perder eficiência na corrida e não vai sobrecarregar aí, trazendo futuras lesões. Um grande erro que os corredores amadores cometem é o quê? Mudar o jeito de pisada, porque eu acho que se eu aterrissar com o médio pé ou com a ponta do pé eu vou correr mais rápido. Não. Você sai da sua biomecânica natural, sobrecarrega o seu corpo e aí vai ter futuras lesões. Então, pontos importantes. Corra na melhor forma natural que você tem. Melhore a sua velocidade, melhore a sua força, que a sua técnica de corrida vai melhorando ao longo de você melhorar esses principais pontos, velocidade e força. Então, isso vai te ajudar a você correr com mais eficiência, sem lesão e correr melhor. Espero ter contribuído com mais essa super dica, esse conteúdo de estudo. Vou trazer muitos estudos aqui para a gente debater junto. Tendo dúvidas, deixa nos comentários e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e eu te vejo no nosso próximo vídeo.